Olá, irmãos! Hoje eu estou aqui para um vídeo de perguntas e respostas. Você pode enviar a sua dúvida sobre as nossas lições de escola bíblica para o e-mail contato@pibirajá.com.br. Vamos às perguntas. Minha dúvida é a seguinte: tenho dificuldade de entender como Moisés escreveu o Pentateuco se muitos acontecimentos foram após a sua morte. Bom, vamos lá. O Pentateuco é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia. A favor da autoria de Moisés, nós temos alguns elementos internos e externos à palavra de Deus. Por exemplo, como evidências externas, nós temos registros dos próprios judeus, registros que apontam para essa autoria. E como evidências internas, ou seja, evidências textuais da própria palavra, nós vemos vários textos. Por exemplo, Êxodo capítulo 17, verso 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como um memorial. O próprio Senhor mandando Moisés escrever. Êxodo capítulo 24, verso 4. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Você vê que Moisés, ele realmente escrevia o que o Senhor mandava que ele escrevesse. Êxodo 34, verso 27. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Deuteronômio capítulo 31, verso 9. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes. Ainda Deuteronômio 31, verso 24. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, e assim vai. Não apenas o Antigo Testamento, mas vejamos também o que o Novo Testamento diz sobre isso. Atos capítulo 7, verso 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Moisés, ele é reconhecido como o homem mais sábio de seu tempo, de modo que ele tinha tempo, ele tinha interesse, ele tinha habilidade para compor esse registro textual. E ainda no Novo Testamento, a lei é atribuída a Moisés. Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E vários outros textos. João 5, 46 e 47, João capítulo 7, verso 19, Romanos capítulo 10, verso 5, verso 19. Enfim, são várias as evidências textuais internas que apontam para Moisés como o autor dos primeiros livros. E além dessas referências internas, ainda temos que perceber que há uma continuidade textual entre os 5 primeiros livros. Essa continuidade nos mostra que possivelmente foi a mesma pessoa que escreveu um seguido do outro, de modo que os textos se completam, eles são quase que a continuação direta de uma mesma história. Então, nós temos aqui muitas evidências internas. Mas teríamos então um problema. Como entender Deuteronômio capítulo 34, que fala sobre a morte de Moisés? E aqui eu apresento algumas possibilidades. A primeira é que o próprio Moisés teria escrito sobre a sua morte. Isso não é impossível, pois o Senhor ele teria revelado a Moisés como se daria a sua morte, e Moisés teria deixado isso registrado. Mas uma outra possibilidade que nos parece mais acertada é que alguém próximo a Moisés, após a sua morte, estaria completando a sua obra, escrevendo o capítulo final dos seus livros como uma conclusão apropriada à vida desse grande homem de Deus. Nesse caso, é muito provável que Josué, que foi alguém que caminhou ao lado de Moisés, alguém que vivenciou com ele, alguém que aprendeu diretamente com ele e que agora se recebe essa incumbência de continuar a missão de Moisés, é muito provável então que Josué ele tenha escrito esse capítulo final de Deuteronômio, sendo assim um adequado fechamento para essa maravilhosa produção literária. Então, em resumo do que foi exposto, Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamado Pentateuco, havendo muitas evidências textuais e também evidências externas.
E o capítulo da sua morte, que é Deuteronômio 34, ele foi uma espécie de fechamento da sua obra, escrito por alguém próximo a ele, muito provavelmente Josué. Outra dúvida que nós recebemos e queremos tratar aqui é a seguinte: quando Moisés matou e escondeu o egípcio e achou que ninguém estava vendo, mas Deus estava, aquele hebreu que tornou público a atitude impensada de Moisés foi usado por Deus para delatar e seguir a história? Bom, algumas considerações aqui. O fato de Moisés estar defendendo, nesse caso aqui em tela, dele estar defendendo alguém do seu povo, não o dava o direito de dispor sobre a vida de alguém. Outra consideração: pecado é pecado em qualquer situação. Nós já falamos sobre isso e vale ressaltar que quando alguém se omite diante de uma situação onde moralmente teria a obrigação de intervir ou de agir, ela se torna então conivente. Vamos olhar aqui para o texto que fala sobre esse episódio aqui que está ao redor dessa pergunta. Êxodo capítulo 2, versos de 11 a 15. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Verso 15. Quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então, nós temos que perceber aqui no texto que o texto não diz quem delatou Moisés. Se foi um hebreu, se foi um egípcio, se tinha mais alguém vendo, se foi uma outra pessoa. O texto, esse é o fato, o texto ele não diz quem leva essa informação a Faraó. Tanto que ele, no verso 15 ele disse: quando Faraó soube disso. Talvez o próprio hebreu que fora defendido por Moisés tenha comentado com alguém e a coisa se espalhou, mas nós não sabemos quem levou essa informação para o Faraó. Eu penso então, em última análise, que a descoberta do delito de Moisés, seja por qual caminho tenha ocorrido, foi o motivador para o seu rompimento com a estrutura do Egito, o que foi um passo importante para a preparação de Moisés para a sua jornada de libertação e condução daquele povo. Eu quero então agradecer essas perguntas e te convido a também enviá-las. Você que tem alguma dúvida ou algum comentário sobre nossas lições, você pode fazer isso através do nosso e-mail. Até a próxima. Leia, estude, entenda a Bíblia.